Olá pessoal, eu sou o Marcos Garcia Neira, sou professor da Faculdade de Educação, membro do grupo de pesquisas em Educação Física Escolar e a conversa de hoje é sobre a avaliação na perspectiva cultural da educação física. Houve uma colega que, a partir do último vídeo que nós gravamos, encaminhou esse pedido, que ela gostaria de conhecer um pouquinho mais como funciona a avaliação nessa proposta. E, atendendo o pedido dela, que certamente também é curiosidade de muitas pessoas, nós aí resolvemos fazer esta breve gravação. Lembrando que no caso da educação física, a avaliação é sempre uma questão bastante controversa. Nós conhecemos propostas e colegas que avaliam a partir da participação, a partir da presença nas aulas. Alguns até destacam se a pessoa, se as crianças, jovens, adultos ou idosos que frequentam as aulas, se eles usam uniforme ou não, se eles adotam comportamentos adequados, ou mesmo o quanto que eles melhoram no que diz respeito às habilidades motoras ou aos comportamentos esperados. Então, desde já, eu anuncio que esses elementos não são considerados na perspectiva cultural. A perspectiva cultural trabalha com uma outra ideia. Mas, como nem sempre as pessoas que assistem esse vídeo, elas conhecem com profundidade a proposta, é sempre bom a gente fazer uma retomada breve e lembrar vocês que, nesta perspectiva, a função da educação física é proporcionar condições para que as pessoas, os estudantes, consigam fazer uma leitura das práticas corporais, da maneira como elas acontecem na sociedade, ou seja, fazer uma leitura da ocorrência social das práticas corporais e que também eles possam reelaborar criticamente essas práticas corporais a partir das condições que a escola oferece, o lugar onde as pessoas vivem e assim por diante. Então, nesse sentido, nós estamos sempre dialogando com a ideia de cultura, a cultura que é um conceito herdado das teorias pós-críticas. A cultura é um campo de lutas para validação de significados. Todas as pessoas produzem cultura. Neste momento eu estou produzindo cultura, você que está assistindo esse vídeo também está produzindo cultura. Um outro conceito importante da perspectiva cultural é a ideia de linguagem. Então aqui a linguagem ela é tratada como forma de produção das coisas do mundo, produção da realidade. Então, linguagem para nós não funciona da mesma maneira que a linguagem das teorias estruturalistas, que vão dizer que a linguagem ela representa a realidade. Para nós, a partir das teorias pós, a linguagem produz a realidade. Isso já nos convida a pensar no papel da linguagem corporal, na maneira como a linguagem corporal vai produzindo as práticas corporais. As práticas corporais são, portanto, representações de tudo aquilo que os grupos culturais anunciam, pensam, sentem, valorizam. E um outro elemento importante é que o conhecimento, ou seja, a cultura corporal, ela é toda a produção discursiva, que pode ser verbal ou não verbal, sobre as práticas corporais. Então, nessa perspectiva cultural, o gesto é um conhecimento da educação física, o gesto de uma prática corporal, o conhecimento da educação física, mas tudo aquilo sobre a prática corporal, daquela prática corporal, tudo aquilo que se diz, que se pensa, que se faz sobre aquela prática corporal, também constitui conhecimentos de educação física. Então, todas as pessoas que frequentam as aulas, elas chegam possuidoras de um certo repertório cultural corporal, que se encontra nas aulas com outros repertórios culturais corporais e com aquele repertório cultural corporal que a escola quer fazer valer, quer veicular, etc. Então, uma aula de educação física é, nesse sentido, um encontro, um acontecimento em que todas as pessoas que lá estão partilham seus repertórios culturais corporais. Bom, dito isto, é importante lembrar vocês também que a educação física cultural, ela, a partir das pesquisas que foram feitas sobre a prática pedagógica, a gente consegue enxergar nela alguns princípios ético-políticos que já foram aí abordados nos vídeos anteriores. A ideia da ancoragem social dos conhecimentos, da justiça curricular, da descolonização do currículo, do reconhecimento da cultura corporal da comunidade e do projeto e da articulação com o projeto político-pedagógico da escola. Um outro traço importante dessa perspectiva são os encaminhamentos pedagógicos. Então, nós
enxergamos nas práticas pedagógicas culturalmente orientadas, nós enxergamos procedimentos que se aproximam do mapeamento, das vivências, da ressignificação, da leitura da prática corporal, do aprofundamento, da ampliação dos conhecimentos e principalmente do registro e da avaliação. Então, desde que a proposta vem sendo colocada em ação, vem sendo trabalhada, vem sendo reelaborada, a questão do registro e da avaliação chamam a atenção, porque são procedimentos, encaminhamentos pedagógicos específicos à proposta. E a proposta também assume um caráter dialógico. Isso é muito importante quando nós formos conversar sobre avaliação, porque o caráter dialógico é que as aulas vão sendo elaboradas e reelaboradas na medida em que as coisas vão acontecendo. É difícil, portanto, prever, é difícil, portanto, antecipar tudo o que vai acontecer e antecipar os conhecimentos que vão ser abordados na semana seguinte, na semana posterior e assim por diante. Porque ao reconhecer o repertório cultural corporal da comunidade, ao reconhecer a maneira como as crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica produzem as práticas corporais e todos os significados que circulam ao respeito daquela prática corporal que está sendo tematizada, não tem como, né, o professor ou a professora preverem com muita antecedência o que vai acontecer. Eles estão tematizando uma determinada manifestação corporal, né, um esporte, uma ginástica, uma luta, uma brincadeira ou uma dança, mas a costura propriamente dita, as aulas propriamente ditas, elas vão acontecendo e os assuntos que são abordados dependem muito, né, dessas conversas que acontecem nas aulas. Então, aconteceu alguma coisa durante a vivência de uma dança, por exemplo, alguém disse alguma coisa, alguém se colocou de uma certa maneira e o professor, a professora vão aprofundar aquela questão, vão agir para problematizar uma determinada representação que possa ter aparecido, vão agir para desconstruir, vão estimular novas formas de vivenciar. Tudo isso, então, né, caracteriza a proposta, o que nos convida a pensar, né, numa lógica avaliativa que tem a ver com essa questão, né, com os princípios ético-políticos, com os encaminhamentos pedagógicos, com o caráter dialógico da proposta e com a imprevisibilidade dos conteúdos. E é importante lembrar que avaliar é sempre emitir um juízo de valor. E neste momento da nossa conversa eu quero trazer para um exemplo cotidiano, né? Então imagine que você vai tomar uma bebida quente, né? Um chá, um café, um chocolate, qualquer bebida quente, e você, né, num tempo mais frio, você prefere essa bebida numa temperatura mais elevada, num tempo mais quente, né? Num pleno verão, você prefere essa bebida talvez na temperatura ambiente, ou talvez numa temperatura menos quente. E aí você vai regulando a temperatura, colocando mais ou menos, esquentando mais ou menos. Se for uma bebida adocicada, né, uma bebida que você usa adoçando com açúcar, né, ou açúcar mascavo, seja o que for, adoçante, você também vai procurar aquele sabor que te agrada. Para cada um de nós é de uma maneira, né? Ou seja, esse exemplo já nos permite entender também que ao experimentar essa bebida quente, né, se ela estiver quente demais, ou se ela estiver doce demais, se ela estiver fria ou se ela estiver amarga, você provavelmente você vai adoçar, você vai esquentar mais, você vai colocar um pouco de leite frio, ou seja, você, ao emitir um juízo de valor sobre aquela temperatura ou aquele paladar, você vai colocar em seguida, né, você vai agir para modificar o seu gosto, você vai agir para mudar aquela situação. Essa ideia de avaliação, ela não se confunde, portanto, com atribuir notas, né? A gente tem uma tendência a pensar que avaliar é dizer se a pessoa né, se o comportamento da pessoa, se o desempenho dela na disciplina, né, na educação física ou em qualquer componente curricular, é 5, 6, 7, 8, 9, 10, é 2 ou 3, ou é A, B, C, ou é S, NS, PS. Você tem aí uma série de conceitos ou dados quantitativos que vão tentar converter esse juízo pessoal, essa intenção de tomar uma medida em seguida, vão tentar converter isso numa nota. Isso está totalmente fora de questão, né, na perspectiva cultural da educação física, né? Nós não pensamos que a avaliação é atribuir nota. Nós pensamos sim que a avaliação é
emitir um juízo de valor, pensamos sim que a avaliação implica em tomar decisões, mas não pensamos que seja atribuir nota. E é sempre bom lembrar, né, que todos os professores, as professoras, eles avaliam a partir de certos instrumentos, né? Então, o instrumento pode ser a observação, o instrumento pode ser né, organizar uma atividade específica para aquilo, né, pode ser uma dança, pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira, o instrumento pode ser um trabalho escrito, né, que as crianças, jovens, adultos, idosos façam a partir de uma tarefa X, pode ser um relatório, pode ser um portfólio, ou seja, os instrumentos são muito variados, mas os instrumentos também não se confundem com a nota, e o instrumento não pode ser, ou seja, o resultado daquele instrumento não pode ser a nota da pessoa. Instrumento, portanto, não é avaliar. O instrumento é um dispositivo que você utiliza, que vai te dar elementos para você pensar a partir daquilo que está acontecendo nas aulas. E aí já vai se desenhando o conceito, a noção, a ideia, a concepção de avaliação na perspectiva cultural. Antes disso, eu quero dizer para vocês que já existem, estão disponíveis lá no site do grupo, pelo menos 3 pesquisas sobre a avaliação da perspectiva cultural. Então, a professora Nina Taylor Gomes Escudero, ela investigou como que os professores de educação física que trabalhavam na perspectiva cultural faziam suas avaliações, né? O professor Arthur Miller, ele acompanhou um professor desenvolvendo um trabalho nessa perspectiva e como ele utilizava os registros como elementos importantes no processo, né, como elementos informantes importantes no processo de avaliação. E a professora Kézia Nunes fez uma pesquisa observando como que a avaliação e como que o registro atuavam, né, de forma combinada numa perspectiva cultural lá trabalhando na educação infantil. Então nós já temos, né, na produção da área estudos, pesquisas que nos mostram como que os professores têm feito. E é interessante observar que, como existe alguma distância de tempo entre uma pesquisa e outra, né, uma foi em 2011, outra foi em 2016 e outra agora em 2019, nós já tivemos tempo também de ir reconfigurando essa noção de avaliação na perspectiva cultural da educação física, né? Então, a gente destaca, em primeiro lugar, a função. Então, como eu disse, na perspectiva cultural da educação física, a avaliação não tem como função dar uma nota para o aluno, nem muito menos verificar a aprendizagem. Não é essa a concepção da proposta, né? A função da avaliação na perspectiva cultural da educação física é entender como que se está desenvolvendo o processo pedagógico. Então, a avaliação, ela sai do foco no resultado, como todo mundo gosta de falar e todo mundo conhece, mas ela se centra, né, no processo. O professor, a professora vão avaliando durante o trabalho. Lembra o exemplo lá da bebida quente que eu falei, né, da bebida que pode ser o café, o chocolate, né, o chá, etc. O professor e a professora vão, na medida em que o trabalho vai se realizando, o professor e a professora vão acompanhando o processo, acompanhando o trabalho, e a avaliação, portanto, é sobre o trabalho realizado. A avaliação não é sobre o resultado desse trabalho nas crianças, jovens, adultos ou idosos. É claro que essa pode ser uma informação importante, né? Se você tinha como objetivo do seu trabalho promover a compreensão e a produção de uma certa prática corporal, e você vai desenvolvendo esse trabalho e isso não vai acontecendo, você já tem elementos para pensar no que fazer para que isso aconteça no final, até o final do período, até o final da proposta, até o final do tempo que você tem para dar conta desse tema, né? O percurso todo da tematização. Mas a avaliação, nessa perspectiva, ela requer certos procedimentos, né? Então, é óbvio que o professor, a professora, eles terão que prestar atenção naquilo que está acontecendo, terão que acompanhar todo o trabalho, terão que toda hora voltar nos objetivos que estipularam para aquele período letivo para ver se aquilo que está acontecendo tem a ver com os objetivos que foram propostos. É óbvio que, mesmo sendo dialógico, né, o professor e a professora não poderão incorporar todos os posicionamentos que acontecerem das crianças, né, que elas fornecerem, porque senão todos os dias vocês vão desviar os caminhos. A ideia é justamente que você possa prestar atenção no que vem fazendo e possa utilizar
procedimentos que te ajudem a fazer isso. E aí ganha destaque e é evidente a importância do registro. É impossível, na perspectiva cultural da educação física, você avaliar o trabalho realizado se você não mantiver um registro. E os registros são de todos os tipos, né? Nós temos colegas que utilizam um aplicativo, né, o Evernote, para poder registrar o que vai acontecendo, né? Nós temos colegas que batem uma foto, né, tiram uma foto por dia, nós temos colegas que fazem anotações, nós temos colegas que digitam uma síntese do que aconteceu, temos colegas que produzem trabalhos específicos escritos a respeito daquilo, né? Então produzem portfólios, por exemplo, e quase tudo isso que eu falei também vale para os estudantes, né? Os estudantes também podem produzir esses materiais, que são maneiras de documentar o trabalho realizado. Com base nesses registros, o professor tem condições, a professora tem condições de reorientar o trabalho realizado, né? Ou confirmar o que vem fazendo, né? Ou seja, o registro é, portanto, uma maneira que o professor, um instrumento importante, um procedimento que o professor possui, um procedimento que o professor se utiliza para seguir adiante se aquilo, né, que ele vai observando, que ele vai coletando, que ele vai percebendo, as respostas que as crianças, jovens, adultos e idosos vão oferecendo, nos mostra que estamos no caminho correto, ou, né, o registro também vai dar elementos para o professor, a partir da análise do registro, para o professor escolher outros caminhos, né, para o professor, a professora reorientarem o trabalho. Mas, recentemente, né, como eu disse, as pesquisas, né, vão se sobrepondo. Recentemente a gente percebeu que o registro também adquire um caráter de invenção, né, porque o procedimento de registrar ele não é equivalente àquilo que acontece na sala de aula, né? Ele documenta aquilo que aconteceu na sala de aula, mas ele também já é uma produção cultural a parte daquilo que aconteceu na sala de aula. E isso não é ruim, isso é muito bom, porque você continua no trabalho pedagógico na medida em que você vai registrando. Suas crianças também. Então imagine que a produção que você escolheu, né, uma forma de registro que você escolheu é a produção de um vídeo. É óbvio que o vídeo não representa tudo o que aconteceu na sala de aula, tudo o que aconteceu no seu trabalho. O vídeo é uma produção para além daquilo que aconteceu na sala de aula. Então, o registro ele vai ter sempre um caráter inventivo, um caráter criativo, um caráter que acrescenta ao trabalho realizado. Então, o registro é um procedimento super importante, o registro é um procedimento super potente no currículo cultural da educação física. Nesse momento, você deve estar pensando assim, nossa, então além de planejar as aulas, além de desenvolver as ações didáticas, além de me preocupar com aquilo que está acontecendo na aula, eu vou precisar também me preocupar com o registro? E eu vou ter que registrar todas as aulas? Como eu disse, cada professor, cada professora que desenvolve a proposta adotam procedimentos específicos para registrar. E você certamente, se você ainda não faz isso, você certamente vai descobrir uma técnica que é mais agradável para você, mais fácil para você. E vamos lembrar, né, que nessa perspectiva, nem todas as pessoas participam da aula da mesma maneira. Então não há problema nenhum também se uma parte das pessoas das aulas estiverem produzindo registros. Não há problema se o registro constituir um relatório, né? Não há problema se o registro constituir um relato de experiência, não há problema se o registro ele documentar ao mesmo tempo ou a posteriori tudo aquilo que aconteceu. Na medida em que o registro, né, claro que você só pode elaborar um relatório final, né, um relato de experiência, se você fez algumas anotações durante o trabalho, né? Agora, tudo aquilo que fica registrado constitui material importante para você pensar na sua ação didática. Então, ora, mas como é que eu dou nota a partir daí? E na perspectiva, os professores e professoras que trabalham com essa perspectiva, eles separam muito bem, né? Uma coisa é a avaliação do trabalho pedagógico, outra coisa é dar nota. E claro que todo professor, toda professora tem os seus critérios. E eles são honestos, são dignos, desde que eles fiquem claros para todo mundo. Eu não penso, e aí é uma questão pessoal, a partir de tudo que eu venho estudando sobre esse assunto, eu não penso, né, que as crianças elas vão passar pela experiência pedagógica e não vão ser avaliadas cotidianamente, né? Eu penso que sim, né? Todos nós somos avaliados cotidianamente.
Mas eu também não penso que cada um de nós, né, vai ser avaliado com 5, com 6, com 7, com 8. Há que se ter clareza, né, o que representam essas questões, e há que se ter clareza, as crianças também têm que ter clareza do que elas representam. Então, não há problema nenhum se o professor, se a professora deixarem bem claro no começo do trabalho que o envolvimento das crianças com as atividades é fundamental naquela síntese avaliativa que depois vai ser representada, né, por um conceito ou por um algarismo. Não há problema nenhum. Agora, o que não dá para fazer, né, gente, é que essa maneira de registrar o processo fuja daquilo que você fez durante o trabalho todo, né? E, infelizmente, isso às vezes acontece, né? Então, aparece lá, né? O trabalho foi muito interessante, as pessoas se envolveram, as pessoas efetivamente foram afetadas pelo trabalho que você realizou e depois, né, aquilo que você registra lá não está representando, né, o engajamento das pessoas, como é que as coisas aconteceram. Ou vice-versa, né? Nós tivemos uma série de dificuldades durante o trabalho, as coisas não andaram bem e depois, né, aquele algarismo, aquele conceito está fora daquela realidade, né? Então, é importante essa consonância e é importante que tudo seja discutido, né? Até mesmo essa obrigação que em algumas escolas aparece de lançar nota lá e que isso seja, né, esclarecido no começo e que isso seja discutido durante o percurso e que isso seja uma forma de também dar um retorno para as crianças. O melhor de tudo seria se a gente pudesse elaborar uma pequena, né, um pequeno comentário, né, de cada uma das crianças. Como todos nós temos muitas salas de aula, né, e temos muitas crianças em cada uma dessas salas de aula, é evidentemente que tudo isso, fazê-lo dessa forma, né, produzir uma pequena síntese, né, um pequeno comentário para cada criança, fica muito difícil. Tá? Bom, gente, a avaliação no currículo cultural, ela continua sendo pesquisada, ela continua sendo investigada. A gente convida vocês, né, a darem uma olhada lá no site do grupo e, né, acessarem as pesquisas que foram feitas. Algumas delas já estão também em formato de artigo e você pode encontrar facilmente. Agradeço muito, até a próxima.